Achei. Achei. Obrigada, achei. Boa noite, pessoal. Todos conseguiram acessar o material que eu disponibilizei? Todos receberam, né? Romulo passou para mim que amanhã, né, ele não vai poder vir. Aí Guilherme está aqui? Saiu, já saiu. Guilherme perguntou se eu poderia vir amanhã. Aí a pergunta é, eu não dou aula prática, certo? Mas se fosse para vir, ia ser teoria. Ou a gente fazia uma gincana para consolidar os conteúdos, porque prática é com Roma. Aí eu preciso saber de vocês se vocês querem vir ou não. Eu quero. Então a gente podia adiantar o conteúdo, né? Para quando chegar na prática. Eu perguntei se, porque assim, eu não dou a aula a prática, certo? Quem dá aula prática é Roma. Eu posso fazer vir amanhã para dar a teoria. Aí eu perguntei se todos queriam ou não. Alguns disseram que sim, outros que não. E aí fica em cargo de vocês para saber se eu venho ou não. Certo? Eu posso vir para adiantar o conteúdo, falar sobre a parte teórica. E na próxima aula, né, que é da terça-feira, aí Rômulo daria respiratório. Talvez a gente consiga chegar até início de sistema circulatório. Outra coisa, já teve votação aqui do líder, tanto o primeiro período quanto o segundo período? Já. Então, quem é o líder do primeiro período? Você? Eu preciso depois, você já tem meu contato? Passar meu contato, porque qualquer coisa eu reporto a você e você passa para tudo, sabe? Guilherme já tem meu contato, passa para ela. Tá? E aí você veja com sua turma, que aqui é turma 1 e turma 2, né? Veja com sua turma, se a maioria concordar, eu venho. E aí eu também posso vir sem dar finalidade a vocês de fala. Só vem quem realmente quiser a aula. Também é diferente, sabe? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade nos sistemas. Vocês ficaram com dúvida, alguma coisa em relação ao conteúdo anterior? Se não, o que é a homeostasia? Equilíbrio. Equilíbrio de quê? Do sistema. Do sistema, do corpo. O que mais? Perguntei o que é homeostasia. O colega falou que é o equilíbrio dos sistemas do corpo. Foi isso? Só isso? É o equilíbrio de forma generalizada, né? Não só dos sistemas, mas de tudo que funciona no organismo. Para eu ter um controle, eu preciso ter um equilíbrio. Equilíbrio esse que a gente chama de como se fosse o tempo zero, certo? Quais são os tipos de transporte? Osmose, difusão, passivo E o que é movido pela energia? Pela proteína. Existe dois, né, que precisa de energia. E aí, quais são? São quatro. Passivo, Facilitada, é isso aí, né? facilitada, É. certo? O que mais que a gente viu na aula anterior?
semana é conteúdo novo. E a A1 é a que tem maior conteúdo. Tá não? A A2 é cumulativa. Então, pode cair coisa da A1. É assim? Ou não? Vocês foram fazer a objetivo não caiu, não? Coisa do primeiro. Não. Não dá tempo e toda hora está revisado. Né? Não. É conteúdo em cima de conteúdo. Vocês chamam duas aulas de anatomia. Se chama locomotor e se chama vitais. Então é muita informação da parte de osso, musculatura, tendões, cartilagem, nomes. E também é muita coisa de sistemas vitais. Então vai chegar um momento que vocês já vão estar confundindo tudo. Acho que chegou. Mas chegou, desde a primeira aula que chegou. Então assim, e olha que eu comecei falando de célula, uma coisa bem pausada assim. Vocês viram o modelo animal e vegetal? Então, o que é que vocês viram de célula? Isso. Os meninos do segundo período ainda estão fazendo uma revisão de célula que eles viram em agrafos. Vocês estão vendo pela primeira vez. Então fica a dica aí. Não quero assustar ninguém não. Estou só dizendo que é muita coisa. Não, é só para vocês irem pegando o ritmo. Porque vocês estavam no... Eu entendo que vocês não estavam estudando. Começaram, retomaram os estudos agora. Os meninos do segundo período já passaram pelo primeiro período, já teve esse momento de aperreio, agora eles já sabem mais ou menos como conduzir. Só estou dizendo que sempre vá pegando os conteúdos, porque é muita coisa. E principalmente em sistema locomotor, que são muitos nomes e muitas estruturas. Tá? A gente vai falar hoje de sistema respiratório. O que é que vocês entendem de sistema respiratório? Qual a função do sistema respiratório? Respirar. Troca de gases. Troca de gases. O que mais? Regulação da temperatura. Regulação da temperatura. Oxigenação. Oxigenação. Fonação. Fonação. Os animais também fonam, tá? A gente tem a premissa de só quem fala tem fonação. Os cães e gatos, eles não fonam e também eles não latem. Eles emitem som. Essa emissão de som a gente caracteriza como fonação. Lógico que cada espécie animal vai ter a sua peculiaridade. O ronronar, né, dos felinos de forma geral, seja felinos selvagens ou felinos domésticos, é algo relacionado à respiração, à fonação. Certo? O que mais? Sistema respiratório extransal. Também tem um sistema de defesa. E aí a gente vai ver que tem uma defesa, que é uma defesa mecânica, né? O próprio epitélio ele vai fazer essa proteção e a gente vai ter alguns indivíduos, algumas células que são responsáveis por esse processo. Certo? Tá dando para visualizar, porque se eu apagar tudo fica escuro. Então, ó, aqui a gente tem. Apagou de trás e deixou essa. É melhor fazer o contrário, né? Só que o problema é que, ó, ou apaga assim, Ah, assim fica melhor? não. Porque Assim fica melhor. mais escuro. Aí aqui não tem a opção. Assim, tá certo? Melhor assim? É. Que estrutura é essa que vocês acham que está aberta ou fechada? Aqui, ó. Glóbulo. A glóndula. A glóndula ela tem função de quê? Fonação e respiração. Quando a gente deglute um alimento, como é que o alimento ele não passa para as vias respiratórias? Ela fecha. Porque ela fecha. Então, ela também é um sistema de proteção para que o alimento ele não vá para o caminho errado. Alguém já porventura aqui foi falar e deglutir e começou a tossir excessivamente. Não consegue controlar, né? Assim? Então, quando se engasga, né? Quando se engasga. Se quer questão do também.
Que aí o povo do interior e os nossos familiares mais antigos, ele entrou pelo buraco errado. Né? O que aconteceu? A gente foi deglutir, algum pode ser líquido, pode ser algum alimento, e foi falar ao mesmo tempo. A epiglota ela não acompanhou, ela ficou aberta. E o que é o mecanismo de defesa também do organismo? Lembra que eu falei que... Isso, ela vai tentar expulsar aquele líquido que está a nível de pulmão. Por isso que a gente tem um reflexo de tossir. E esse reflexo é o reflexo automático do nosso sistema nervoso. A gente vai ver, né, na parte do sistema nervoso que a gente tem o sistema simpático e parasimpático. Alguns mecanismos eles são responsáveis. Por exemplo, estou pensando para poder movimentar. E outras coisas ela acontece de forma involuntária. Por exemplo, coração. Eu querendo ou não querendo, ele vai estar batendo durante todo o seu ciclo, não é assim? Isso é um sistema que a gente não precisa pensar para executar. E aí a gente vai ver melhor na parte dos sistemas, quando for falar do sistema nervoso, certo? E aí, dito isso, essa epiglota, além de fazer essa fonação e proteção, quando o animal a gente vai fonar, ela tende a ficar estreita. E quando a gente vai respirar, ela tende a dilatar. E aí, né, quando vocês forem pagar vocês, vai ter uma disciplina dentro de clínica médica de pequenos que é a anestésia. E aí, na anestesiologia, quando a gente fala, a gente precisa fazer com que esse sistema nervoso, ele desligue para conseguir entubar. Por quê? Lembra que vocês já ouviram falar em algum momento que não conseguia entubar aquele paciente porque ele ainda estava com reflexo? Sim. Qual é o reflexo? Um desses é o de emese, né? O de vômito. Todos aqui se colocarem, por exemplo, o dedo aqui, ó. Não tem aqui a traqueia. Os meninos têm um gogozinho. As meninas não têm. Eu tenho esse aqui mais, ó, proeminente. Tá aqui, ó. Se eu tocar aqui, ó, forçar, qual a tendência de vocês? Você. Isso é um reflexo. Ou vomitar. Tem algumas pessoas que têm mais sensibilidade, quando vai escovar o dente, por exemplo, toca, né, no palato e vomita, né? Boa noite. A gente vira pela revisão, né? Que a gente faz a endoscopia. Endoscopia. E normalmente a gente tem vários reflexos. Na endoscopia, a gente toma um medicamento para fazer o relaxamento muscular, para que a gente consiga entubar, não, passar a cânula. E aí a gente vence esse reflexo, né, de vômito, tá? Porque isso é um mecanismo de proteção. Seja de jogar, expelir o alimento que não está fazendo bem, ou de eu controlar a minha via respiratória, certo? Então, só para vocês entenderem que existe esse mecanismo de defesa também, que a gente chama de mecanismo de defesa mecânico, tá? Trocas gasosas. Quando a gente fala de trocas gasosas, seria troca ou substituição do sangue arterial pelo venoso. O que é que isso quer dizer? Eu preciso dos meus tecidos oxigenados ou com gás carbônico para que ele tenha funcionamento? Oxigenados, né? A gente só consegue movimentar, executar todas aquelas funções que a gente tem tanto a nível celular como também a nível macroscópico, se eu tiver essa troca de oxigênio e CO2. E aí, vocês lembram que teve aquele acidente com a Boate Kiss, alguns anos atrás? E muitas pessoas, elas morreram asfixiadas. O que acontece? Lembra que eu falei que a hemácia, ela tem uma estrutura, né, que é uma baixazinha, que é a porção M, e ela consegue se ligar tanto ao oxigênio como ao gás carbônico? Na primeira aula a gente falou sobre isso. O que acontece? Essa ligação ela é muito mais potente com CO2, gás carbônico, do que o oxigênio. Então as pessoas naquele ambiente elas ficaram intoxicadas, elas tiveram excesso de CO2 de monóxido. E aí às vezes elas saíram, né? Precisar.
Quando elas saíram até vivas naquele momento, foram internadas e posteriormente elas vieram a óbito. Por quê? Porque elas tiveram intoxicação por monóxido. E essa intoxicação é muito difícil, porque a ligação que tem entre a hemácia, o grupamento M e o gás é muito forte, é difícil de quebrar. Só para vocês entenderem o quanto é importante essa troca também. Sabe? Defesa. Eu já falei para vocês que a gente tem uma defesa mecânica, em que o próprio organismo ele vai tentar expulsar, e o próprio epitélio, né? O epitélio que a gente vai ver, eu acredito que vocês vão ver muito melhor. Quem está com vocês assistindo no locomotor? Ciro? Sim. Ciro vai falar muito melhor sobre o epitélio, mas já adiantando que a gente tem um mecanismo de ação que, primeiro, o epitélio da gente tem cílios. Na superfície das células existem umas estruturas ciliadas, como se fossem dedos. O princípio, o que elas vão fazer? Vão bater de forma contrária para expelir partículas, micro-organismos. Essa é a primeira defesa. Segunda defesa, ele tem, né, aderido umas células, o que a gente chama de células caliciformes. Essas células caliciformes, elas têm a função de produção de muco. Então, a maioria de vocês já viram na vida, né? Quando a gente começa a resfriar, o que acontece? A gente começa a produzir um muco. Muco que normalmente ele inicia translúcido, que tende a ficar esbranquiçado, depois amarelado, ou amarelado esverdeado, ou já esverdeado, não é assim? O que é isso? Na tentativa daquele organismo se proteger, ele começa a produzir excessivamente esse muco. E aí, esse muco, ele tem a função também de expelir o micro-organismo, mas ele também é fonte de crescimento para micro-organismos. Então, acaba sendo um feedback negativo. Ele cresce e ele mesmo, negativo não, positivo, ele cresce e se retroalimenta. Ele vai aumentando, vai chegar um momento que ele não consegue se manter. Todo mundo aqui passou pela pandemia, né? O que acontecia? As pessoas morriam na pandemia porque o organismo ele tinha um excesso de defesa. O vírus ele causava uma inflamação tão intensa que o organismo ele não conseguia se limitar. E aí muitas pessoas tiveram anafilaxia durante aquele processo. Certo? Está dando para entender? A gente já falou das células, da estrutura física, falou da presença, né, desse muco, que seria a produção das células caliciformes. E aí, né, esse muco também é rico em substâncias que a gente chama de polissacarídeos. E esses polissacarídeos, eles são responsáveis para crescimento microbiológico. Pode ser bactérias, normalmente é o que acomete, né, as pneumonias, diarreia, ou a presença de secreções. Certo? A colega também falou que o sistema respiratório ele é responsável pela termorregulação. Como isso tem a ver com a regulação? Qual é a temperatura ideal de um organismo, no caso humano? Qual é a nossa temperatura ideal? 35,5, mais ou menos. Até 36. A gente pode ir até 37,4. A partir de 37,5 a gente já está em estado febril. Né? Cães e felinos, eles têm uma tendência de ter uma temperatura mais elevada. Então, por exemplo, um cão, ele tende a ter uma normalidade de temperatura entre até 39,1 graus. Certo? Então, de 37,5 até 39,1 está dentro da normalidade. Por quê? Eu posso vir com esse animal no sol para ser atendido. Esse animal ele pode estar estressado, eu digo aumento de temperatura. Tudo isso pode contribuir. E ruminantes, equinos também tem dentro dessa faixa. E felinos, eles tendem a ter uma temperatura até 39,6, ainda está dentro da normalidade. Eles têm uma termorregulação pós-congênita. Pessoal, por que o médico já me
e a tolerância dele é bem baixa. Por que que tem médico? Com os estresses. Variação muito alta de temperatura pode causar estresse e óbito nesses animais. Por isso é muito importante a gente estar sempre borrifando. Tem médico que já com 39 já medica para a febre. Depende. Consultório. Animais? Sim, gato. Aí depende. Depende de como estão os outros sintomas desse meu paciente. Eu tenho que conseguir identificar que ele está ali com aumento de temperatura, mas ele está rígido, ele não tem nenhum outro sintoma. Ou ele está com 39, pode estar com presença de secreção. Tá? Não só a temperatura, tem que olhar as Outros outras parâmetros. A gente tem que ver Se TPC. estiver bem fisicamente, aparentemente, tiver só a temperatura elevada. Só não- pode ser estresse, aí o que a gente faz? Espera um pouco e verifica novamente. Duas temperaturas muito elevadas podem configurar a febre. Sabe? A colega perguntou qual era a tolerância de aves, né? As aves, elas têm uma tolerância muito baixa à temperatura, tanto é que o transporte, né, de aves não pode acontecer de meio-dia, tem que ser ou no entardecer ou no amanhecer, né? E aves ornamentais, como psitacídeos, que ela perguntou, também são super sensíveis ao aumento de temperatura. Por isso que aqui a gente nem tem tanta temperatura elevada, mas pronto, ambientes que tenham 40 graus, é muito importante que você borrife esse seu animal, para que ele consiga manter a temperatura. Qual a temperatura da né? Próxima da gente, 37,5, tá? Oi, desculpa. Como é que a gente consegue ver a temperatura das aves? Eu sei que nos cachorros a gente vê pelo É. quando, né? E as aves. Às vezes a gente faz com um sensorzinho. Eu Sensor achei de que fazia da temperatura. mesma forma que faz Pode no- ser pelo no cachorro. ânus também? Não. Não. Consegue não. É uma coisa muito pequena. Principalmente dependendo do que você está sendo. Se for a calopsita, ela é pequenininha. Um ringneck, ele é maior. Se for um Alexandre, ele é maior ainda. Né? Ringneck dá, mas normalmente a gente faz com aferição de aquele tipo de alimento. Os portáteis com infravermelho. Até porque não causa tanto estresse. Pode ser usado em cães e gatos também, então. Tem cães e gatos, também tem outros tipos, né, de verificação. Se não for retal, a gente também consegue com auricular. Ó, Tem uns termômetros, tipo de criança, não sei se vocês já viram que são auriculares, a gente coloca aqui, ó, aperta, que também é com infravermelho. Tem uma boa, né? Tem alguns equipamentos que são muito diferentes. Essas duas formas de Sim. E também, quando o animal está anestesiado, a gente consegue fazer, né, temperatura por via esofágica. No mês passado eu ia dopar o cachorro, porque eu botei aqui debaixo quando eu fui ver. Dá errado. Dá super errado. Eles vão ter uma temperatura mais elevada. Porque a gente verifica na mucosa. Na verdade, a gente fala no ânus, mas é mucosa do ânus. Aí, olha, A gente não vai colocar, vamos supor que aqui está o ânus. Oh, coisa bonita, né? Aqui o ânus do animal, certo? Quando a gente for verificar, né, a temperatura, a gente não vai enfiar o termômetro assim de forma reta, porque a gente vai ter o contato direto com as fezes. As fezes, ele tende a ter um aumento da temperatura. Então, como é que a gente vai fazer? Tá aqui o ânus, a gente vai colocar o termômetro na mucosa, então lateralizado. Produz e lateraliza. Não machuca não, professora? Não, porque a gente precisa esperar também o relaxamento da mucosa. Quando a gente toca a mucosa do ânus, qual é a tendência do animal? Dele contrair. A gente espera ele relaxar e introduz delicadamente. Não é você fazer de supetão, não, porque aí. Mas aí se ele não, nesse meio período, Ele relaxa. Ele não relaxa. Ele relaxa. Quando ele percebe, né, que está o toque, ele tende a relaxar e você introduz delicadamente, né? E sempre tocando na mucosa, nunca em direção ao reto, porque aí você vai ter contato com as fezes. dê um petisco, por favor, tá? É, Chama para jantar. mas aí vocês vão ver, né, em práticas, vocês têm muitas práticas veterinárias, eu não sei, eu acho que é práticas hospitalares para vocês verem esse tipo de
diminuir a temperatura. A troca gasosa faz com que eu diminua a temperatura da parte interna. Quando a gente fala temperatura ideal, né, é muito importante que a gente saiba essas diferenças entre as espécies. Por quê? O que eu posso configurar normalidade pode ser alteração, concorda? Então, eu com 39 graus eu estou com febre. Um animal, dependendo da situação, ele não está. É assim? E aí a gente tem algumas alterações que podem ser causadas pela febre. Vocês sabem por quê? Pacientes que têm febre alta, eles tendem a convulsionar. Vocês já pensaram? O porquê da convulsão? A febre ela questão da temperatura. Retorno muito tempo do sangue, do coração. A colega falou o ponto-chave. O aumento da temperatura, ela vai desnaturar as proteínas. A hemoglobina, ela é constituída de proteína. Lembra da hemácia? A hemácia ela é constituída de hemoglobina e a hemoglobina é uma proteína. As proteínas, quando ela está em temperatura elevada, ela tende a desnaturar, elas mudam a sua configuração. Quando ela muda essa configuração, elas perdem a capacidade de transporte de oxigênio. Então, o paciente que está com febre, ele perde a desnaturação, a configuração do grupo M, da hemácia, não consegue transportar oxigênio e a pessoa convulsiona, o animal convulsiona. A convulsão é devido à ausência de oxigênio e desnaturação dessas proteínas, que quando tendem a normalizar, elas tendem a voltar, né, à sua estrutura original. Vocês já viram, né, que o fio, ele tem, dependendo do fio, ele tem memória. As molas, elas não têm uma memória. Quando a gente estira, ela tende a voltar à sua posição original, mola. Do mesmo jeito seriam as proteínas. As proteínas, elas tendem a desnaturar e dependendo dessa exposição à desnaturação, elas tendem a voltar à sua normalidade. Certo? Deu para entender? Aí a gente tem que deixar o animal mais friozinho, como Isso. Tentar... O que é do mesmo jeito que a gente faz com o ser humano. Quando a gente está com temperatura elevada, a gente vai se cobrir todinho? Não. Então é importante que a gente diminua a temperatura desse meu paciente. Só que eu não vou pegar esse animal, tá, que está com a temperatura muito elevada e vou expor a frio intenso. Eu preciso ir diminuindo a temperatura dele de forma gradativa. Então eu posso colocar bolsas. Ele já estando na convulsão, o que a gente faz? A gente entra com o anticonvulsivante e tenta diminuir a temperatura. Tá? Porque pode ser uma convulsão transitória, pode ser uma convulsão em decorrência a lúpus fluorescens. Mas nesse caso a gente pode fazer tipo, igual a gente faz com criança, chegar a dar banho, no caso. Pode, só que resolver com as bolsas? pode, só que não é interessante eu expor ao gelo, algo muito gelado. Do mesmo jeito com criança. Provavelmente o pediatra deve ter dito, dê banho, quebrada frieza. A gente não vai pegar e vai colocar ele gelado. Não, mas ela vai Compressa, do mesmo jeito. Mas a pergunta que eu posso fazer, porque se caso as compressas não dessem jeito, poderia dar banho? Poderia, eu respondi que poderia sim, só que não de forma abrupta de água gelada, tem que ser quebrada frieza. E aí quando você secasse, também secasse sem ser com secador quente, só ventilando, porque aí a gente tem um peixe. Certo? Eu achava que a convulsão era assim, a luz de oxigenação do cérebro. Mas é. A hemácia ela faz a configuração e não consegue transportar oxigênio, mesmo tendo oxigênio disponível. Que é para ser transitório, mas a gente não sabe se vai ter sequela ou não, porque a gente tem outras doenças que também causam convulsão, entendeu? Por exemplo, babese, erlíquia, porque a gente tem diminuição da quantidade de hemácia, então a gente não sabe se esse paciente tem isso também. E
E um dos efeitos é febre e também convulsão. Entendeu? Mas aí, ó, clínica, só depois vocês vão ver. Por enquanto, eu dá para fisiologia. Formação a gente já falou. E manutenção do equilíbrio ácido básico. O que seria esse equilíbrio ácido básico? Vocês já ouviram falar em acidose metabólica? Eu não. Com esse nome não. Pode até ter ouvido, mas não com esse nome. O nosso organismo, a gente precisa funcionar no pH que ele tem de ser dentro da neutralidade. Se a gente tem muita acidez, então, por exemplo, o paciente está com muito vômito e diarreia, a gente tende a acidificar o meu sangue. E aí eu preciso entrar com uma substância para alcalinizar. Então a gente vai ver, né, depois que vai ter acidose metabólica e a gente tem acidose respiratória, que são duas coisas diferentes, tá? O que é que eu preciso que vocês entendam agora? Que esse equilíbrio ácido básico, ele precisa estar em homeostasia para que eu tenha o funcionamento do meu organismo. Quem é que vai fazer esse equilíbrio? A respiração. Certo? Deu para entender? Quem disse não? Eu não. Não. O que é que vocês não entenderam? Processo. O organismo, nosso pH sanguíneo, ele tende a ficar entre 6,5 e 7, certo? Que quando a gente verifica em relação à acidez, O normal dele é o normal. 6 e 7. 6,5 e 7. Esse é o seu normal, tá? Quando eu tenho alguma doença, como por exemplo, o paciente está vomitando muito, ou está com muita diarreia, eu posso ter desequilíbrio entre a parte ácido básica. Eu posso ter um sangue que está muito básico, ou eu posso ter um sangue que está muito ácido. E eu preciso entrar com substâncias para tornar isso novamente equilibrado. Eu tenho um cão que ele tem problema renal crônico e às vezes ele está com acidose metabólica e ele fica com a respiração muito ofegante. Tem a ver? Tem. A respiração ofegante é a tentativa do organismo de voltar a se equilibrar. Ele tem muita diarreia? Não. Ele só fica. Ele é tipo uma criança que ele faz xixi toda hora e independente se está dormindo ou acordado. Ele não controla. Quantos anos você tem? 36 anos. É o quê? É uma. Eu vou perguntar se é um chinose. Então ele já veio com doença. É um final também. Chinose tende a ter problema renal. Mas isso é o organismo tentando compensar. Ele aumenta a frequência respiratória para ver se melhora a oxigenação e diminui a acidez. Eu sei que ele não está bem como crescer, porque ele está muito ofegante, aí eu era variada. Eu já fui veterinário por isso, que eu gosto de É porque descompensa. quase 3 quilos. 3 anos eu não jogo. Professora, eu tenho pior, né? Poderia tirar 6 meses de praticamente. Aí, agora já tá bom. São diferentes. Aqui eu tenho um paciente que ele é renal, né? E o rim ele é responsável por filtrar todo o sangue e controlar a acidez do organismo. Então, se o rim ele não está funcionando, ele não consegue ter esse equilíbrio
Pessoal, o sistema respiratório, né, anatomicamente, ele é dividido em duas porções, porção superior e inferior. A porção superior ela é composta pelo nariz, faringe e laringe, certo? E o sistema inferior, né, que é essa porção aqui, ó, após a traqueia, certo? A gente vai ter a porção final da traqueia, brônquios e pulmões propriamente dito, tá? A gente tem algumas infecções que ela vai agir a nível superior, então a nível, né, de narinas, a nível dos seios paranasais, por exemplo. Tudo isso é sistema respiratório superior. Inferior é que vai agir. Então, uma pneumonia vai agir a nível inferior, uma pleurite inferior, certo? Essa região aqui, ó, traqueia, brônquios, bronquíolos também, e a parte de pulmões, certo? Então aqui a gente tem como se fosse a condução. Quando o ar ele entra no organismo, ele vai passar por onde? Primeiro, ele vem pela cavidade nasal. Qual é a função da cavidade nasal junto com os seios? Vocês sabem? Filtrar e equalizar a temperatura do ar, né? Exato. Ele faz a filtragem, né, a prévia. A gente também tem a presença, né, de cílios nas nossas narinas para diminuir as sujidades, né? E controlar a temperatura, aquecer, tá? Para quando ele chegar a nível de pulmão, ele já está numa temperatura muito próxima do que seria o funcionamento do organismo. E aí ele vai sair dessa cavidade nasal rumo aos seus bronquíolos, né, terminais, certo? E a porção que a gente chama de respiratória vai ser bronquíolos respiratórios, ductos e sacos alveolares. E nos sacos alveolares é onde eu vou ter a troca e transmutação de oxigênio por CO2. Então aqui a gente tem, né, toda a nossa estrutura. A traqueia, vocês vão ver que ele é esse tubo anelado, certo? E ele tende a ter essa estrutura fixa. Então, quando a gente faz uma radiografia, por exemplo, a gente vai ver um tubo oco. Tubo oco esse seria a traqueia. E a gente acaba confundindo, né, achando que é o esôfago. Só que não é. O esôfago, ele só se dilata quando eu tenho passagem de alimento. Então, por exemplo, eu estou com suspeita que o meu paciente, ele tem algo megaesôfago. Não sei se já ouviu falar nesse termo. Mega aumento esôfago do esôfago. Muito comum em cães, né? Tem alguns vídeos, eu acho que até no YouTube, em que o cão ele fica sentado numa cadeira de criança e alimentado em pé aqui, ó, como se fosse tipo no coelho. Já viram? Se não, vocês depois dão uma pesquisada. Animais que nascem com megaesôfago, eles têm uma dilatação no esôfago. Então, quando o alimento ele sai da cavidade oral e vai para o meu estômago, ele tem essa dilatação. Ele não consegue passar. O que é que acontece? Ele regurgita. E aí uma forma alternativa da gente ter o controle seria introduzir a alimentação líquida e o paciente ele é induzido à alimentação em estação. Certo? Ou seja, sentado, né? Sentado. E aí ele precisa também permanecer sentado, como a colega falou, por pelo menos 30 minutos, que seria o tempo, né, de absorção desse alimento. Tá? Não é interessante, né? O que é que acontece? Quando a gente se alimenta e deita, né, nós seres humanos, e com razão, a probabilidade de você desenvolver uma gastrite ou um refluxo é muito alta. Certo? Pode falar. Na verdade, ele tem um peristaltismo sim, só que é tão dilatado, ele não tem a inervação necessária. Então, é como se eu passo e eu acumulo ali o alimento. Volta, sozinho.
Alguns animais a gente percebe muito quando eles saem da fase de amamentação e começa a fase de alimentação sólida. Então você percebe um animal que ele come, poucos minutos ele regurgita. E regurgita, que é diferente de vômito, tá? Regurgitação, a gente tem um alimento de forma inteira. O vômito é a forma digerida do Ô, alimento. professora, no caso, acontece todas as vezes que ele faz uma alimentação sólida, todas as vezes. Porque geralmente ele faz isso, ele, tipo assim, ele come, aí quando termina, acho que não passa nem 5 minutos, ele vai embora a comida toda inteira. É como se ele não mastigasse nada. E tipo, é repetitivo, só que eu levei ele eu ia dizer psiquiatra. No veterinário, e ele falou que ele tava com. Era tipo a gente tem que. Já chega. Não, a gente não, é outro nomezinho, que come, até não aguenta mais e coloca pra fora. Ansiedade. Isso. Que ele comia, até ele ver que não aguentava mais e colocava pra fora. Só que ele é o tipo de cachorro que ele não come muito. Mas o que ele come, ele bota pra fora. Mas isso assim, quando eu falo de megaesôfago, ele não desenvolve. Geralmente são animais muito jovens. Então ele não consegue engordar, ele não consegue desenvolver. Um cachorro dessa altura. Aí ele pode ter outras doenças associadas. As formas de como a gente oferece o alimento, se você oferta a ração e já dá água, ele vomita. Megaesôfago vem muito mais infante Essa divisão, essa estrutura serve para todas as espécies ou a gente vai ter que estudar espécie por espécie? Tudo Essa, igual. de forma geral, são tanto de humanos como também de veterinário. Não é espécie específica, não. Tá. Quando tiver alguma especialidade, eu falo. Por enquanto, Perfeito. já tem sido. Né? Vou pegar lá. Amém. Vamos lá, pessoal, vamos lá? A ramificação, tá? Aqui a gente falamos, né, da traqueia, a gente tem os pulmões. Aqui a gente vai ter o músculo, que é diafragma, né? O diafragma, ele é responsável tanto pela respiração, a gente tem também uma questão que é a caixa torácica da gente, e também animal. Ela tem que ter uma pressão negativa, ou seja, o ATM dela é diferenciado, a pressão dela, porque o pulmão, ele se dilata em um outro tipo de estrutura. Então, por exemplo, se eu abrir aqui a cavidade, o que é que vai acontecer com o pulmão? Ele tende a encher ou puxar? Puxar. Tanto é que quando a gente faz cirurgias, né, a nível torácico, a gente precisa, depois que abre, precisa refazer, né, essa pressão negativa para que o pulmão ele tenda a relaxar e contrair, certo? E aqui a gente tem todas as estruturas, tá? E aqui a gente tem a laringe. Então, ó, na ramificação bronquial, a gente vai ter a traqueia, brônquios principais ou bronquio principal, bronco secundário, que normalmente alguns, né, animais ele pode ser multilobados, ou seja, o pulmão ele pode ser subdividido, tá? A gente vai para os pulmões ou brônquio terciário ou segmentar, bronquíolos e por fim, brônquios terminais. Muito bom, viu? Começou agora, vocês nem começaram a ver a anatomia mesmo. Maria Clara, diz aí para os meninos quando eles começarem a ver a estrutura do osso de musculatura. Vai ter uma provinha, massa? Não é cílio, nós não estamos cílio esse semestre, não. Trabalho de 60 músculos. Aquele foi massa, Aqui, não foi? exceção. Vou sugerir para passar. Eu acho legal, eu acho bacana. O melhor mesmo é a aula a prova. E a Sandra tá fazendo o que aqui, professor? Eu dei só uma dica, eu dei só uma dica. Ela está trazendo a experiência dela dos semestres anteriores. Passei 5 dias com esse de trabalho. Bem que seja na faculdade, que a professora liberou. Minha gente, ó, é a forma de Não, aprendizado. professor, eu não chego nem perto do trabalho, não, quem fala. Não, mas ela que ela fez. Esse ano ela fez, porque quem recebeu fui eu. Foi que eu entreguei. É, basicamente. Valendo nota. A gente aprende várias formas.
falando aqui, vocês vão aqui, ó, botar os pés aqui fora, não se lembra nem o que é árvore branca. Não precisa nem botar o pé ali fora, não. Até mais, porque assim, tem muitos termos que vocês estão ouvindo pela primeira vez, então, o que fazer? Tá? Então aqui a gente tem, ó, como se fosse um pulmão e fez um aumento desse pulmão, tá? Aqui, ó, a gente teria, né, o bronquíolo, certo? Aqui a gente vai ter a unidade menor dos bronquíolos, que seriam os alvéolos. E aqui, né, a gente vai ter uma sequência, como se fosse um enovelamento desses alvéolos com artérias e veias, que vão ser responsáveis pela troca gasosa, tá? As vias aéreas microscópicas, elas tendem a ter bronquíolos terminais, respiratórios, ductos, né, alveolares, sacro e os alvéolos. Que é como se fosse toda a sequência do ar, né? Lembre-se que a gente tem várias estruturas dessas distribuídas, né, no pulmão. O pulmão ele é constituído por vários alvéolos. É só complicado, né? Pessoal, a gente vai ter aqui, ó. Vocês já viram posições anatômicas? Já. Sagital. Já. Olha, eu não sei que não. Eu sei. Tá certo, não? Foi. Chama locomotor. Que corte que é esse? Corte aqui, ó. Medial. Sagital. Sagital. Ou medial, né? Medial, acertei então. São sinônimos, sim ou não? Não. Sim. Sagital ou medial. A gente tem um corte sagital. Esse daqui, provavelmente, ou é um ovino ou um caprino, tá? Aqui a gente vai ter, ó, narinas, certo? Aqui, ó, a gente tem a cavidade nasal. Então, o oxigênio, o ar, ele vai entrar, vai passar pelos seios, onde vai ter aumento de temperatura para ser distribuído lá na laringe ou faringe e descer pela traqueia, certo? Então, aqui a gente já falou qual seria a função, que seria, além de filtrar, aumentar a temperatura ou elevar, aquecer. Condução do ar, já falei da sequência, ó, vai para a laringe, depois esôfago, laringe, faringe. Laringe é a posição. A faringe, ela vai ser mais caudal do que a laringe. Já. Os meninos já estão vendo. Eu nem vou falar muito. Eles vão ver muito mais do que o Ciro. Não tá nada. Você se acostuma. É igual, por exemplo, lembra que eu falei que quando a gente vê na radiografia, a gente vai ver os anéis da traqueia. A traqueia, ela tende a ser cranial em relação ao esôfago. O esôfago é caudal à traqueia. Ou seja, por trás, né? A garganta é a laringe e a faringe. Porta é o quê? O que é a laringe? Os bofes? Sim. Existe bofe. Esse não tá errado, né? Bofe. Bofe é testículo. Do bio do gato, né? Aí ele escalda tudo, corre de veneno. Aí mata tudo, separa a garganta todinha. É porque aí você já quer para investigativo. Aí a gente faz os monoblocos, né? Quando faz os cortes, né? Que vai fazer os cortes anatômicos, um dos cortes é língua, traqueia e pulmão. Que é o bloco lá de E aí, bom, isso daí é um monobloco para estudo. A gente faz também quando vai fazer, né? O açougue é uma das coisas que faz análise, para saber se tem cisto. Entendeu? Lá no fato do leste separa tudo. O intestino gasto. Sim. Aí tira a língua, Tira com tudo. Aí separa, aí vê se tem cisto embaixo, se tem cisto no. É isso mesmo.
canto, aí fica a parte de intestinos em outro. É que a parte de sangue lá tem uma, né? Isso. E outro que fica. As pedras, que é para Qual a batedora que trabalha lá? Ah, não, meu pai mata, ele ia lá. Aí eu vou lá, a carne sempre veio lá. Ele já batendo e separando tudo, dentro do couro. Primeira coisa, ele mata, né? Aí faz a esfola, que é para tirar o couro, tira o sangue. Tira o pescoço, pintura e tira o couro. Aí depois vai abrir, no meio vai pintar o bicho. Porque a gente precisa ver a cabeça, precisa ver essa estrutura que você falou, tem que ver tudinho para saber se tem ou não contaminação. E dependendo se tiver, tem que jogar fora. Mas aí. Não, mas lá tem a veterinária, sabe? Mas o outro que mandava antes, eu vi. Ah, professor, é só Deixa a vaca falar aí. Experiência, né? Deixar ele trazer a experiência dele. Não é isso? Tem que falar mesmo, Flávio. Como é? Vamos lá, pessoal. Laringe. Ele vai conduzir o ar para os canais cartilaginosos, que é essa primeira estrutura, tá? Lá ela vai encontrar a epiglote. Quem é epiglote? É aquela tampinha, né, que vai fechar, contrair quando tem a presença de alimento, certo? Aqui, ó, a laringe é que vai se diferenciar posteriormente em traqueia. Certo? Na traqueia, qual a função da traqueia? Nada mais que condução do ar para chegar em quem? Nos pulmões. E lá nos pulmões que a gente vai ter, né, toda aquela estrutura que a gente já falou, tá? Lembrando que a traqueia, ela é composta por esses anéis cartilaginosos, então elas tendem a ficar sempre estruturadas. Ele é como se fosse um tubinho. Sabe aqueles tubinhos que a gente coloca na parede assim para poder esconder fio? É um tubinho, uma canaleta. A gente tem dois tipos de canaleta, né? Mas eu vou dar aquela tubulozinha, a circular. Ela é toda em anel. O anel é esse aqui, ele fica estruturado e não se deforma, tá? Pessoal, a gente tem, ó, uma visão que a gente chama de visão anterior, que é como se estivesse nessa posição aqui, voltado para vocês. E aqui a gente tem uma visão posterior, que é como se estivesse de costas, certo? Então, o que a gente vai observar? Essa cartilagem, tá? Que a gente chama de cartilagem tricótica, que nos homens, às vezes, nos homens, ela é mais desenvolvida, que seria o condoriadão, tá? Essa proeminência aqui, ó, que é devido, né, ao excesso de testosterona, tá? A gente abaixa o caudal, a cartilagem cricoide, a gente vai ter a cartilagem cricoide. Então, cri, que é onde vai ficar, né, a proeminência ou o condrianão, e caudal a ela, a gente vai ter a cricoide. Certo? Aqui, ó, na lateral, a gente vai ter as glândulas, que a gente chama de glândulas paratidianas ou paratídeas. Elas vão ficar lateralizadas, tá? E, posteriormente, a gente vai ter, né, o início da cartilagem que vai compor a traqueia. Ok? Então, aqui é só uma imagem, tá? Que imagem é essa? Que posição anatômica é essa? Que corte é esse? Que eixo é esse? Medial ou sagital. Aqui a gente está vendo a entrada do alimento. Esse cano que eu falei para vocês que ele sempre está dilatado. Como é o nome dele? Esse tubo aqui, ó, que sempre fica dilatado. Como é o nome dele? Traqueia.
traqueia. Tá vendo? Ó? Quando o alimento ele passa, ó, a gente tem, ó, a dilatação do esôfago. Cranial, a gente vai ter o quê? Aquela estrutura que eu falei para vocês que é anelada, que é a traqueia, o alimento caudal, tá vendo? Posterior. Ok? Só estou nessa posição aqui, ó. Tá? Lembrando que a gente não é muita referência porque a posição da gente é ereta. Então, se eu tiver um animal que ele está em posição quadrupedal, não dá para ficar de quatro, né? Mas imagine que eu tenho um animal que ele está em posição quadrupedal. Tudo que ficar nessa posição posterior seria cranial. Tudo que ficar para trás, caudal. Eu lembrava desse, mas você está mostrando aí no ser humano o caudal. É porque a posição anatômica da gente é ereta. Aí por isso que fica confuso. Seria anterior E posterior. Pode falar. Ventral. É só parte aqui do animal. É, ventral, a gente normalmente está associado com essa parte abdômen. Aqui não seria ventral. Ventral e aqui é o dorsal. Dorsal, O dorsal e o ventral. Legal a senhora ficar falando desse jeito aí. Sempre não usar frente, trás, sempre usar caudal e que a gente vai fixando. Vocês, todas as Vai posições ficando anatômicas, vocês vão isso. passar É legal por isso. Inserção das musculaturas, quando vocês forem musculaturas também existe um posicionamento caudal ou cranial. E aí você vai ter o posicionamento como se fosse de rotação, vocês vão ver que tem músculo que faz rotação. Vai ter músculo que a gente chama de pronação. Mas aí vocês vão ver que eu sei. Para não lembrar da anatomia mais nada. Bronquíolos, tá? Os bronquíolos eles vão estar posterior a quem? A traqueia, tá? Então aqui a gente tem, ó, porção terminal da traqueia, bronquíolos, tá? Bronquíolos terminais. Desses bronquíolos terminais a gente vai ter os respiratórios. Posterior a eles, os ductos alveolares e por fim os sacos alveolares. Então o oxigênio ele vai passar toda essa corrente até chegar aqui. E aqui é onde eu vou ter a troca propriamente gasosa. Aqui é onde eu vou ter a substituição do oxigênio por CO2. Quando a gente fala de bronquíolos terminais, seria como se fosse de um tamanho macro para um tamanho micro, certo? Então aí a gente vai, ó, abrindo a sequência. Professora, no caso do felino, quando ele ronrona, ele ativa laringe? Na verdade, o som dele é aqui a nível de traqueia. E ele faz como se fosse um movimento circular nessa região. Tem diafragma com? Diafragma não, que aqui é diafragma fica aqui, só a nível mesmo de garganta, digamos assim, que seria a nível de laringe e traqueia. Tanto é que quando a gente pega o ronronar, a gente normalmente localiza o som aqui, ó, né? Como se fosse quase uma fonação. E aí quando a gente tampa aqui o nariz, ó, do animal, o animal ele tende a parar de ronronar. Até é uma das formas da técnica quando a gente vai fazer a auscultação pulmonar. O animal ele está ronronando, a gente faz aqui, ó. Ou pode colocar também alguma pelota com algum cheiro que seja mais adstringente. Ele respira, não quer mais ronronar e a gente consegue auscultar. Rapaz, havia médico sem conseguir fazer a escutação, porque o gato estava ronronando. Disse, não dá para escutar que está ronronando. Então, Mas hoje existe muito mais técnica de trabalhar com felino. Alguns anos atrás, ou a galera que se formou de uma geração como eu me formei, não teve essa informação. Não tinha muita coisa falando. Hoje a gente já tem cat friendly, que é como a gente tem uma conduta melhor com o animal. Isso. Então assim, hoje a gente fala muito mais. Hoje a gente usa gabapentina para tentar acalmar esse animal, para fazer, né, algo menos traumático. Entendi. E outra, você vai ver na sua vivência
que não existe veterinário que atende cão e cachorro, ou cão e gato. Porque assim, um dos cat friendlies é que se você atende só felinos, é só felinos. Porque o cheiro de cães já incomoda esses felinos ao entrar no consultório. Só para você ter uma noção. Tá? Mas eu não estou dizendo que o veterinário que atende os dois não possa. Só que existe essa. Eu estou vendo uma mudança já nas clínicas sobre isso. Sim. Muitos estão evoluindo, né? Sim. Tem que evoluir mesmo. Tratar o animal com respeito. Pessoal, aqui ó, a gente tem ó, os bronquíolos, né, que são esses pequenos canais, como vocês conseguem ver, tá? Aqui a gente vai ter a bifurcação. Tá vendo que eu tenho como se fosse bem longo, né, e maior, mais espesso, ele tende a funilar. Conseguem perceber isso? Uhum. Então aqui ó, a gente tem ó, os pequenos canais, a bifurcação dos bronquíolos menores, certo? E por fim a gente vai ter a estrutura que a gente chama, né, de dilatações alveolares, é onde vai ter de fato a troca gasosa. E aqui a gente tem, né, o pulmão. Normalmente o pulmão ele vai se apresentar aos pares, é um órgão duplo, certo? Ventral, como o colega perguntou, ao externo. Quem é o externo? Esse, né, osso, que ele vai proteger toda a cavidade torácica. Né? O externo ele tem função de proteção. Proteção de quem? Dos pulmões. Certo? Vocês vão ver que a gente vai ter, né, duas porções. A gente tem a porção torácica, que é essa caixa, e a gente vai ter a porção abdominal. Quem vai fazer, né, toda a cobertura dos pulmões seria a parte de externo e também de costelas, que vocês vão ver, certo? A gente vai ter uma estrutura que vai circundar, que é uma película, os pulmões, que a gente chama de pleura. Tá? A pleura, ela é como se fosse uma estrutura, uma película que ela tende a ter uma lubrificação desse meu órgão, para mantê-lo sempre ativo, certo? E caudal a ele, ao meu pulmão, eu vou ter, né, o diafragma, que é esse músculo que quando a gente inspira, né, assim que inspira, o que é que tende a ficar o diafragma? Relaxar ou contrair? Ele tende a dilatar. Quando a gente inspira, quando a gente expira, ele tende a subir. Ao contrário. Certo? Aí a gente tem, né, técnicas, por exemplo, a galera que canta, o que é que ela consegue? Ela consegue fazer uma manutenção nesse diafragma. Isso faz com que ela controle, aumente a capacidade de ar nos pulmões. Vocês sabem por quê? Vou falar uma lezeira. Vocês sabem por quê? Aqueles cantores líricos, né? Tanto os tenores como também as cantoras líricas, elas tendem a ser mais gordinhas, maiores, mais cheias. Né? Para caber mais. A caixa torácica ela tende a ser maior, o controle de voz é maior, a oxigenação é maior. O que aconteceu com a Adele quando ela fez a redução? Todo mundo conhece a Adele, né? A Adele é pop, né? Não? Estou atualizada, não estou? Paulo. Eu não estou não sei não quem é não, vou mentir. Como é o nome da menina do Cavaleiros de Forró? Solange. Sim, Solange é Raul. Solange, agora eu lembrei outra. Aí eu sei quem é. Eu sei quem é. Solange. Ixi, quando Solange era mais cheinha, ela tinha uma potência de voz muito maior, né? Quando ela fez redução, ela teve uma perda na sua capacidade, né, pulmonar, e também ela diminuiu, né, o seu timbre de voz.
Então isso também influencia, tá? Agora eu sei porque que a minha irmã fala tão alto. Vamos falar. Como é que o oxigênio sai do alvéolo e chega no seu O oxigênio ele sai do alvéolo. A gente vai ver já já que ao redor do alvéolo a gente tem um enovelado de veias e artérias. E essas veias e artérias é que faz o transporte ativo esse próprio. Então aqui, pessoal, ó, tá vendo em azulzinho? Toda essa estrutura azul é a pleura. Lembra que eu falei que ela é repleta de líquido? Esse líquido ele confere o quê? Proteção. Então, por exemplo, se eu tiver algum impacto, como demonstrado aqui, ó, se eu pegar uma bexiga, um balão, colocar água e tentar furá-lo, a gente consegue fazer isso com facilidade? Não. Tem resistência. Ele tem uma resistência, ele tem uma molhabilidade, não é assim? Dessa forma, a gente tem com a presença da pleura. E aí, né, a gente pode ter casos de inflamação dessa pleura, porque a gente tem a presença de líquido aqui. Certo? Quando a gente tem inflamação da pleura, a gente chama essa inflamação de pleurite. O colega perguntou, tá aqui o alvéolo, certo? Enovelado a ele, ó. A gente tem, ó, várias estruturas, ó, tá vendo azulzinho vermelho? É como se fosse um formato de cacho de uva. Consegue visualizar aqui? E aí, né, nessas terminações dos cachos de uvas, a gente vai ter, né, um enovelado de arteríolas e de vênulas, tá? E elas que vão ser responsáveis pelas trocas gasosas. Aqui é onde eu voltei, né, a saída de oxigênio, entrada de CO2 e por aí vai. Aqui, ó, novamente a gente tem os alvéolos. Pode falar. Professora, nesses casos onde tem água no pulmão, é alguma coisa que acontece? Ou não relaciona? Às vezes, a pleurite, que é a inflamação, é justamente excesso de líquido que ele não consegue absorver. Às vezes também tem uns bactérias que elas produzem líquidos. Então, pode ser pleurite, pode ser que não tenha líquido. Aí depende. Vou dar um exemplo. Eu tenho meu primo, tá? Quando ele era criança, ele teve pneumonia, tá? E aí ele tinha 6 anos de idade, teve que ficar internado e colocou um dreno. Vocês sabem o que é dreno? Ele coloca aqui para tirar o líquido, ele estava com muito líquido. O que aconteceu? Uma bactéria que era do trato gastrointestinal migrou para o pulmão e lá ele fez uma infecção. Só que como ela não era do pulmão, ela não conseguia crescer, mas em contrapartida ela causou uma inflamação, que foi a pleurite. Eu lembro muito dele, eu era criança, e ele também, que tinha aquele, a fisioterapeuta, ela drenava aqui assim, o pulmão dele, pedia para que ele respirasse, saía líquido, que realmente não era líquido como se fosse, era um líquido muito translúcido. Não era amarelado nem esverdeado, mas tinha muito líquido. E esse excesso de líquido fazia com que ele não conseguisse ter a expansão correta. Aí ele ficava cianótico. Ele ficava com a mucosa toda azulzinha. Morreu? Se eu tiver uma fratura, por exemplo, a nível de costela, eu posso ter perfuração do meu pulmão. Aí, em vez de eu ter, né, pleurite, eu tenho hemorragia. Professora, eu conheço um equino que ele estava correndo uma vaquejada, ele levou uma queda Sim. e perfurou O pulmão? costela, perfurou o pulmão. Aí quando foi outra vaquejada, ele correu e estava perfurado. Ele pegou a outra. Foi. Porque E naquele eu não- tempo não existia o raio-x, Sim. não tem hoje. E eu, sinceramente, eu não sei como é que ele conseguiu, viu? Porque equino, ele não tem uma tolerância muito boa para dor. Como você sabe. Né? Quando eu estava filmando, ele Já veio a outra. E ele ainda conseguiu correr. Ele Conseguiu foi correr. valente, viu? naquele tempo não existia o raio-x, hoje em dia já tem isso. Hoje em dia a gente tem raio-x portátil, né? Tem toda, da mesma forma que a gente tem evolução na parte, né, de animal de beta, a gente tem na parte de Eu criança. estava lá na vaquejada de semana, aí
no plantão veterinário, chegou um cavalo sentindo o casco. A gente botou, coloquei um raio-x dele, imediatamente já saiu o resultado já. Tava o quê? Uma menina? E machucado. Só machucado? É. Tendinite, alguma coisa assim? Não, só óbvio. É normal, né? Vamos lá, pessoal? Então, só para vocês verem o formato de cacho de uva enovelado. E aqui, ó, em azul, a gente tem alguns macrófagos alveolares. Esses macrófagos alveolares, que são os pneumócitos, eles têm a função de capturar, né, partículas, micro-organismos, vírus que vocês viram, bactérias. Eles conseguem proteger também com a alimentação, tá? Mas a gente também tem células de defesa. Lembrando que vocês lembram da célula branca e célula vermelha? Já. As células brancas, elas são responsáveis por defesa. E aí a gente tem várias classificações. O menino circunférente já viu, né? Que a gente tem segmentado, linfócito, assim, macrófago. E aí a gente tem monócito. O monócito era onde eu queria chegar. Quando ele está dentro da célula, do sistema, ele se chama monócito. Quando ele sai da corrente sanguínea e vai para os tecidos, ele se transforma em macrófago. E aí a gente tem macrófagos com denominações específicas. A gente tem macrófagos que estão no sistema nervoso central e também a gente tem macrófagos que estão nos pulmões, tá? Oi, professor. Pessoal, estou terminando, tá? Já jogo para vocês. Isso aqui, pessoal, é o quê? Traqueia. Aqui, ó. Essa primeira ramificação aqui, ó. Brônquios. E essa bem pequenininha, ó. Alvéolos. Tá vendo que aqui a gente não consegue visualizar como se fosse, né, aqueles cachos de uvas? Só que imagine que o pulmão, ele tem vários cachinhos. Então, ó, cada terminação dessa, que não está sendo representada aqui, cada cachinho desse, eu tenho uma quantidade de alvéolos. O que está em azul é porque está rico em CO2, o que está em vermelho é porque está rico em oxigênio, O2. A gente já falou do que seria a hematose. A hematose é onde vai ter de fato a difusão, tá, desse meu oxigênio com CO2, tá? Isso vai acontecer a nível de alvéolos e também de capilares. Quando a gente for falar, né, de sistema circulatório, a gente vai ver que a gente tem veias, vênulas, capilares. E aí vocês vão entender melhor, certo? O que é que eu quero que vocês entendam agora? Que eu vou ter como se fosse, tá aqui o meu alvéolo, eu tenho os capilares, vou ter capilares que estão chegando rico em CO2 e eles vão ser oxigenados. Então, eu entro, rico, expiro e troco por oxigênio. Certo? E aqui, ó. Aqui a gente tem a representação das hemácias. As hemácias que são aquelas estruturas responsáveis por esse tipo de transporte. Ok? A gente já falou, né, da difusão dos transportes. Fluxo também. E
aqui, ó, eu não vou explicar isso daqui, eu vou deixar como uma atividade para vocês pesquisarem, certo? E a gente já discute o que seria a lei de Boyle, certo? É o gênero. Você vai estudar. E aí a gente discute. Lei de quê? Boyle. A lei de Boyle. Boyle. Certo? Tá, só que aí eu quero que vocês vejam curiosidades, onde é que se aplica, já tem a definição aí, mas eu quero que vocês pesquisem coisas interessantes, certo? Aqui, ó, são os músculos que são responsáveis, tá, pela respiração, tá? A gente vai ter o diafragma, como a gente já falou. Vamos ter os músculos intercostais. Os músculos intercostais é esses que ficam na escápula, certo? Músculo aqui do pescoço. Nós, seres humanos, temos o esternocleidomastoide, que é um músculo que ele vai tanto sair da inserção da cabeça para a área aqui do clavícula, como também na área do trapézio, certo? Nós temos, né, os escalenos. Os escalenos, já vou mostrar uma imagem, que eles são também alguns músculos menores que saem da inserção, né, dessa musculatura do maxilar. E vai ter contato direto com o pescoço, certo? Também a gente vai ter auxílio de músculos abdominais. A gente tem o externo, a gente tem também o oblíquo, transverso. Eles também são responsáveis pela respiração. Aqui, ó, na inspiração, a gente vai ver, ó, o esternocleidomastoide, que é esse que vai ficar aqui, ó, lateralizado. A gente vai ter transverso a ele os escalenos. Aqui, ó, entre as costelas, a gente chama de músculos intercostais. E, por fim, diafragma. Ok? Isso quando eu faço a respiração. Às vezes, quando a gente tem um movimento, né, um esforço muito alto, a gente tende a ter uma oxigenação maior. E aí, às vezes, a gente pode ter como se fosse uma dor nessa região. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de sensação. Mas o esforço pode causar, né, sobrecarga dessa musculatura. Na expiração, deixa eu mostrar aqui a imagem. Na expiração, a gente vai ter também os músculos. Como é o nome desse músculo aqui? Esternocleidomastoide. A gente vai ter o lateralizado a ele. Como é o nome dele? Escalenos. Os intercostais, diafragma. E ó, expiração, diafragma, ele é contraído. Inspiração, ele é relaxado. Certo? Aqui, ó, mais uma vez a imagem de como é que esse diafragma funciona. E aí, né, se vocês quiserem, a gente também... Vocês já fizeram essa experiência? Não. É bem legal no ensino fundamental, né? Ou no ensino médio. A gente pega um canudo, ou 2 canudos, faz um corte e vai fazer como se fosse 2 tubinhos. Coloca 2 bexigas, né, 2 balões, uma garrafa PET e uma tampa. Fura a tampa, coloca aqui, né, tudo colado. E embaixo a gente vai pegar esse balão e vai colocar. Quando a gente traciona, é como se estivesse fazendo diafragma. O ar vai entrar e eu tenho uma dilatação, que seriam os pulmões. Quando a gente relaxa o diafragma, a gente vai ter a saída desse ar e a gente tem como se fosse, né, a respiração. É bem legal. Se eu conseguir, eu vou entrar aqui para a gente fazer. Deixa eu só passar esse vídeo e eu libero vocês, certo?
A ventilação pulmonar é um processo mecânico através do qual o ar entra e sai dos pulmões. Vamos perceber como ocorre este processo. Mas, antes disso, observe esta experiência. Por que é que os balões dentro da garrafa estão a encher e a esvaziar? Quando se puxa para baixo a camada de borracha, a pressão do ar no interior da garrafa diminui. Isso cria uma diferença na pressão do ar dentro e fora da garrafa. Como resultado, o ar entra e os balões enchem. Por outro lado, quando se empurra a camada de borracha para cima, a pressão no interior da garrafa aumenta em relação à pressão no exterior. Isso faz com que o ar saia e os balões fiquem vazios. A camada de borracha deste aparelho representa o diafragma. O espaço no interior da garrafa é comparável ao da cavidade torácica. E os dois balões são como os dois pulmões. Tal como neste aparelho, a ventilação pulmonar também funciona com base no princípio da diferença de pressão do ar. A ventilação pulmonar ocorre em duas fases, inspiração e expiração. Durante a inspiração, o ar move-se para dentro dos pulmões. A inspiração começa quando os músculos do diafragma se contraem e se achatam. Isso empurra os órgãos da cavidade abdominal para baixo. Simultaneamente, os músculos intercostais, ou seja, os músculos presentes entre as costelas, contraem-se. Isso faz com que as costelas se movimentem para cima e para fora. Então, a cavidade torácica expande-se, reduzindo a pressão do ar no seu interior. Consequentemente, o ar entra nos pulmões a partir do exterior, passando pelas fossas nasais, pela faringe, pela laringe, pela traqueia, pelos brônquios e pelos bronquíolos. O ar chega finalmente à região dos alvéolos pulmonares, rica em capilares sanguíneos. O oxigênio difunde-se dos alvéolos para o sangue e o dióxido de carbono difunde-se do sangue para os alvéolos. Assim, o processo de inspiração fica completo. Durante a expiração, o ar rico em dióxido de carbono é expelido através das fossas nasais. Ao contrário da inspiração, na expiração, os músculos do diafragma relaxam e o diafragma volta à sua forma arredondada. Simultaneamente, os músculos intercostais relaxam, trazendo a caixa torácica de volta à sua posição original. Estas alterações provocam a diminuição do volume do tórax, o que, por sua vez, faz aumentar a pressão do ar no seu interior, fazendo com que o ar saia dos pulmões. Assim fica completo um ciclo respiratório e o processo recomeça com a próxima inspiração. Ficou melhor de visualização depois que eu vi. Aguenta para finalizar? Falta só. Vou só fazer a chamada. Já não me overtrem aí. O que é que decidiram? Vai ter aula amanhã ou não? Por mim vai. Vamos levantar a mão. Vamos levantar a mão. Quem quiser, ela levanta a mão. É só não marcar data. Ah, já falei que eu te dou aula. Eu também preciso saber. Pessoa da semana.
for pra ser só um, aí. Também se eu vier aí e não tiver aula, eu vou ficar puta. Se for pra ter, não vai dizer que vem. Oi, Mara. Oi, doutor. Então, queria dizer que eu ia ter que sair do WhatsApp porque eu estou assistindo aula. Aí a professora vai só fazer a chamada aqui, mais ou menos daqui uns 10 minutinhos eu estou liberada aqui e posso ir buscar ele. Eu estou aqui na Salgado Filho, na UNP. Quer vir deixar aqui, eu espero. Pessoal, boa noite. Junto com a professora aqui, que quer fazer uma votação para ter aula amanhã ou não. Aí eu que quem votar mais para sim ou não. Ninguém quer perder aula. Porém, quem quer ter aula amanhã?